Ex-pastor prova que Jesus Cristo nunca existiu. Um judeu do primeiro século, que teria sido criado para arrebanhar pessoas e teria sido usado por Constantino como emblema de fé, de luta, de vitória, de salvação. O Filo de Alexandria, que era contemporâneo de Jesus, que andava por Jerusalém, conhecia comerciantes ali e amigos e familiares. Escreveu 33 livros, os quais chegaram até nós. O Criador se encarrega de fazer com que o conhecimento ele vá até onde for possível. Mas não relatou sobre Jesus. Jesus andava com a multidão, às vezes, de 7 a 10 mil pessoas. Ele estava passando com a multidão pela rua, quando a mulher Sírio-Fenícia, apertada pela multidão, tocou na orla de seu manto. E ele parou e disse: quem me tocou? Pedro ressaltou: como podes dizer, quem me tocou? É uma multidão que te aperta. Então ele, que era tão conhecido pela multidão, por que os historiadores não trouxeram à tona a sua história? Quem registrou teria sido apenas seus amigos, que depois fomos ver que não foram em si os amigos, mas muita coisa foram escritores que, por especulação, por uma tradição oral, buscaram as histórias para escreverem. A gente é chamado de herege depois disso. Como é que eu vou me defender? Cadê o Chaves? Tá ali. Não dá pra conversar. Sabe o que eu queria ver com você, Joyce? A gente ia passar ali, você passou e eu já... Você vê na Bíblia, é sempre a feiticeira. Por que era sempre caçado uma mulher? Ou teve homens também passaram, tipo assim, busque os feiticeiros? Não. Era sempre usado no feminino, não era? Por causa do versículo que eu acabei de ler pra você. A mulher é só uma coisa, cara. A mulher é só um objeto. A mulher não é um ser humano. Entende isso? Uhum. Ela é tratada como uma coisa, um objeto. Tá aqui, coloca ela de outro lugar para outro. Entendeu agora? A ordem de Deus é para homens, para gerenciar homens. Não tá em nenhum lugar. É para a mulher não cobiçar as coisas da próxima. Não. A gente tem que entender que é patriarcal. Isso aqui é um domínio do homem, a submissão da mulher ao homem. E é Deus que está falando assim. Ele quer assim, fazer o quê? Agora, não quer literalizar? Cara, pega o seu livrinho. Pô, faz do teu livro um caos para uma mesa. Ajuda. Sério? É, sério. E seríssimo. E totalmente sério. E verdadeiro. Não serve para nada. Se você mesmo tá dizendo que você não concorda, quem sou eu pra discordar de você? Não tem nenhuma parte boa, assim, que dá pra concordar? Bom... A gente tem que concordar com 100%? A gente pode pegar o que é bom e... Posso responder isso aí pra você? Claro, pode. Você tem que concordar com Deus 100% ou tem coisa que você discorda dele? Mais uma vez, já me chamaram de ateu aqui. Foi mesmo? Deus pra mim é uma parada. A Bíblia pra mim foi escrita por homens, cara. Então, olha aí. Então, peraí. Na minha concepção é isso, é o que eu penso aí. Então, vamos lá. Então, de onde você tem a concepção de Deus se não for pela Bíblia? De onde você tirou Deus se não for pela Bíblia? Ali, Pedrão, mas... Não, mas... Porra, mano, o que você falou pra mim hoje? Que eu não concordo com a Bíblia, foi escrito por pessoas para controlar, velho. Não, mas eu sempre falei isso também, pô. Não, peraí, você é católico. Você é católico, foda, trem, tim padre, você não vem mudar de camisa, não. Meu Deus do céu. Não, é óbvio. Eu falei, ele vai tentar conversar com o ateu, ele vai sair ateu da conversa. Não, mas é óbvio que é um objeto de controle. Então, se é um objeto de controle, agora a gente tem um problema. Se é objeto de controle, então a história de Jesus também é um objeto de controle. Não houve ressurreição, é só uma história. Olha aí, ateísmo... Jesus não vai voltar. Não, calma. Então você falou que a Bíblia é um objeto de controle. Nesta condição, sim, Jesus foi um personagem romano
uma inspiração para camponeses de submissão e de conformismo. Esse ser filho de Deus que foi batizado de Jesus aqui, esse homem não passou aqui. Como assim não passou? Existiu Jesus aqui, um homem que teve esse nome, fez alguma coisa aqui? Cara, se você for ver, várias pessoas foram chamadas Jesus. Jesus, ela é uma conjunção do nome de Josué. É Yeshua. E esse nome, Joshua, ou na sua riqueza de detalhes, de sinônimos de nome, você tem Josué. Quantas pessoas não eram chamadas Josué naquela época? Chamado Jesus naquela época. Yeshua. Muitas. Várias. Dezenas delas. Dá até pra confundir. Tá, Jesus ou Yeshua de quê? Filho de quem? Porque tem vários. Né? É Yeshua, filho de José, né? O carpinteiro. Pronto, associação. Sim. Por qual motivo a associação? Porque tinha vários. Agora, você chegar e bater o martelo e dizer, esse homem esteve aqui, difícil. Muito difícil. Não existem provas históricas, relatados, sei lá, escritos, mencionando sobre esse homem, homem real, escritos, não. Existem vários escritos que mencionam, inclusive, o Jesus ou o Cristo. Mas que Cristo nós estamos falando e que Jesus nós estamos falando? É o homem que andou sobre as águas? Esse não existiu. Esse não. Não. Porque, veja, esse homem que andou sobre as águas, ele andava com mais de 5 para 10 mil pessoas. Você sabe o que é uma cidadezinha? Uma cidadezinha, vamos colocar assim, de 40 mil pessoas. Em ruas apertadas. Mal civilizadas, mas mal urbanizadas. Você sabe o que é uma pessoa andar com 10 mil pessoas na cola dele? É uma procissão gigantesca. Concorda? Quase que impossível, né? Não é verdade? Claro. E ninguém nota isso? Veja, uma passagem da Bíblia, para vocês recordarem do que eu estou falando. Jesus estava passando numa rua e uma mulher que sofria de fluxo de sangue, isso é para você ver a multidão que corria atrás dele. A mulher que sofria com fluxo de sangue, ela tocou, e tocou e ficou para trás. E Jesus parou lá na frente, metros depois, e falou: alguém me tocou. Aí Pedro usa de uma ironização. Fala: mestre, como você pode dizer quem te tocou? Você está apertado pela multidão. E pergunta quem te tocou. Isso é uma evidência de que esse Jesus, ele andava com multidões. Certo? Peraí, mas se ele andava com multidões e fazia todas essas coisas na frente das pessoas, ninguém registrou nada. Ninguém. Só os evangelistas, só os amigos dele. Fica difícil, meus amigos. Quer dizer que Filo de Alexandria, que escreveu 33 livros, que chegaram até nós, pelo menos os 33 livros que ele escreveu, de todos os 33 chegou até nós, e ele não mencionar Jesus, o homem que vivia em Jerusalém. O homem que andava por Jerusalém, que tinha família, comerciantes. Comerciante conhece muita gente ou não? Todo mundo da cidade, né? Vamos lá. Eu não estou falando que a cidade seja tão urbanizada quanto nos dias de hoje. Sim. Mas naquela época, século I... Aí que conhecia mesmo. Aí que conhecia mesmo. Conhecia as famílias. Legal. Aí você acha que o pessoal não escreveria nada sobre um cara que andou sobre as águas? Isso é normal. Andou sobre as águas, isso é normal. O cara multiplicou pães e peixes. Não vou escrever nada sobre isso não, porque eu acho que é uma coisa tão trivial, né? Não, eu vou escrever sobre a morte do cachorro. Aí vai escrever sobre a morte de um cachorro que foi atropelado por uma charrete. E que esse cachorro teve o pessoal ficou tão comovido naquela comunidade que ficaram 2 semanas lamentando pela morte do cachorro. Mas sobre Jesus ninguém quis escrever. É isso que vocês querem me convencer? Vamos lá. Vamos para um texto bíblico para que nós possamos rapidamente falar sobre esse assunto que você acabou de tocar. Mateus, capítulo 27. Eu acredito que seja isso. Ou é 28, 54. Certo?
Diz o seguinte, olha só. Mateus 27. Veja que coisa que eu vou falar para vocês, senhores. Mateus 27, 50. Diz assim: E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Beleza, tranquilo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se sepulcros, os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Sepulcros abriram, com o terremoto, e os mortos que estavam lá se levantaram. A The volta Walking dos Dead. mortos-vivos. Vamos lá. Essas pessoas andaram por Jerusalém. Aí vamos lá. O versículo diz assim, ó: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram em cidade santa e apareceram a muitos. Dá esse detalhe, que eles apareceram a muitos. E esses muitos não escreveram nada sobre esse assunto. Eu tava pensando aqui em escrever sobre papai, vovô que voltou, mas eu acho que é um assunto tão trivial, banal. Eu não vou escrever sobre isso, não. O Império Romano não soube dessa ressurreição em massa. Isso acontecia muito na época, não? Né? De sábado e sábado. Segunda, quarta e sexta. Não é verdade? Acontecia. Esse aqui é o maior fenômeno. É o maior fenômeno. É o maior milagre de todos os milagres que possam existir. E ninguém registrou absolutamente nada. Calados ficaram Pilatos, Herodes, essênios, saduceus, herodianos, fariseus, os soldados romanos, o Império Romano, toda a corte de Jerusalém, até pessoas que eram pró-Jesus, como José de Arimateia, Nicodemos, não escreveram nada sobre isso. Miséria dos cachorros doidos, rapaz. Cadê a curiosidade do ser humano? O ser humano, até gato, cachorro, papagaio e passarinho, vai pra janela pra ver briga? Você imagina numa ressurreição de mortos. Primeiro eu estaria tremendo, mas escrevendo alguma coisa. Os escribas da época, ninguém escreveu nada. Os gregos não souberam. Caramba, estamos falando de uma ressurreição onde somente um cara viu, foi? É isso que vocês querem me convencer? Um cara viu, o cara tá na porta do cemitério, tranquilo, na boa. Aqui, foca em mim. Jesus, é bom, é bom, é bom. Descansando, da boa, pô. De repente, caralho! Quando olha os mortos saindo do cemitério, ele já está pronto para anotar tudo, já estava esperando. Ô, cafezinho. Ô, meu Deus do céu, cafezinho. Mas peraí, vocês combinaram horário, mano. Mano. Obrigado, meu nego. Vocês estão entendendo, meus irmãos, a gravidade desse negócio, sim ou não? Vocês estão entendendo a gravidade desse negócio, sim ou não? Estão parando para pensar? Eu quero colocar vocês num contexto histórico de lá. Eu quero que vocês andem pelas ruas de Jerusalém. Eu quero que vocês sintam na pele, certo? Sintam na pele o que aquelas pessoas provavelmente sentiria, que são seres humanos. Então, qual é a chance de uma pessoa não registrar esse assunto? Então, é porque você citou muito bem aí já dos escribas que nenhum falou nada. A chance. Não é porque... Só um ponto de não pensamento. Só um ponto pra gente Esse cara pensar. Esse cara como jurídico, ele ia me causar um problema no tribunal, não ia? Pra gente pensar. Ele não era oposição, ele era oposição, ele não era ocasião. Ele quem? Jesus. Certo. Ele era oposição. Já sei onde você ia chegar. Vai lá. E a galera que estava com ele não era a mais instruída. Naquela época, não era todo mundo que conseguia escrever, não era quase ninguém escrevia, eu imagino. Mas sabiam falar. Falar, sim. Legal. Mas a informação, os livros, a cultura,
tava do outro lado, não foi, sabe? Todos eles. Caramba, cara, que... Eu não tive ali perto, assim, na época pra trocar uma ideia, né? Não, peraí, não. Nós estamos falando... pontos a gente pra nós pensar, estamos falando do que chegou a nós, cara. É do que chegou a nós. O que chegou a nós sobre isso? Que não teve. Zero. Né? Zero. Realmente não tem uma foto, assim, nada. Não precisa uma foto. É igual aquele cara aquele cara da escolinha do professor Raimundo, né? É uma foto datada, foto datada, ó, né, com margem carimbado. Carimbado? Não tem. Sinto muito. Não me venha com churumelas. Não venha com churumelas. Eu gosto desse cara. Esse é o verdadeiro cético, né, velho? Mas o cara é tão cético que... Mas o que eu quero dizer, senhores, pra vocês, sim, é que a chance, um percentual, ela é de zero condições. Não há essa possibilidade. Ainda que você me diga, todo mundo era analfabeto e todos eram contra Jesus. Mesmo assim é impossível, porque os inimigos falariam. Você entendeu agora? Talvez até mais, né? E outra, ele andava com multidões. Mais de 5, 10, 15 mil pessoas. Não é possível que o Império Romano, que os poetas, escritores e os gregos, e aqueles que eram a favor da verdade, e aqueles que buscavam a verdade, e aqueles políticos, e os advogados, e os juristas daquela época, certo? Os escritores que escreviam coisas do que acontecia na noite.